Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos, nesta linda manhã, para continuar o nosso trabalhinho que fazemos todas as manhãs, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar os trabalhinhos dessa manhã, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, que é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Deus é bom, é justo, é misericordioso. Vamos levar os nossos pensamentos até Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui orando, estudando o Evangelho de Jesus e o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina ditada pelos Espíritos. Mestre amado, que eu possa, Senhor, passar com clareza esses ensinamentos e que todos nós, espíritos encarnados, amigos, parentes queridos, ex-alunos, clientes, simpatizantes da doutrina espírita, meus irmãos perante Deus, pedimos a proteção de Jesus para que todos nós, espíritos encarnados, os espíritos desencarnados, possamos nestes minutinhos, em torno de 30 minutos, 40 minutos, a encontrar um pouquinho de paz interior e sair da agitação da matéria, das preocupações, da correria, das ansiedades. Sabemos, Senhor, que nesses momentos que estamos dedicando às coisas espirituais todas as manhãs, nós encontramos a paz interior. Então, Jesus amado, temos a certeza de que teremos um dia para exercitarmos as virtudes que vós nos ensinastes. Dai-nos força, Senhor, para praticarmos no dia de hoje a solidariedade, a fraternidade, a compreensão, a indulgência pelos defeitos alheios e a compreensão nos nossos relacionamentos com a família, na sociedade, com os nossos colegas de trabalho. É isso que pedimos, Senhor, para que possamos, após esse trabalhinho feito com amor e carinho, possamos ter um dia, olhando à nossa volta, essa maravilha de universo que é o planeta Terra, orando, que estamos fazendo agora, conversando com o Pai, conversando com Jesus, e vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Nos dê força, Senhor, para sermos unidos no pensamento, no coração, com todos os nossos irmãos encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Obrigado, Senhor.
Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Bom dia a todos novamente. E nós vamos então dar continuidade a mais um capítulo maravilhoso, que é o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus fala sobre as bem-aventuranças. E ele nos diz: bem-aventurados os que têm puro o coração. E para adquirir a pureza do coração, para alcançar o reino dos céus, precisa ser puro de coração. E Jesus fala: para alcançar o reino dos céus, precisamos se assemelhar a uma criança, dócil, meiga, frágil. E para termos pureza do coração, chegar a esse nível, precisamos praticar a lei do amor e da caridade. O amor incondicional, sem condições, sem interesse. Aí teremos a pureza de coração, porque aí nós estaremos humildes na totalidade, simples e humildes de coração. Mas, nesse inteirinho, nós vamos estudando, procurando a paz interior, procurando lembrar do que Jesus nos fala: não turbe vosso coração. O dia tem 24 horas, a cada dia passa o seu mal. Não se preocupeis com o comer e beber, às aves dos céus não faltam os alimentos. Então, é fazendo esses exercícios com a nossa vontade e o nosso esforço, gradualmente nós vamos tendo uma outra postura de vida. E hoje vamos dar continuidade, então, com esse subtítulo, que é pecado por pensamento e adultério, né? E nós comentamos o item 5, o item 6, por isso que eu falo bem pausadamente, para aqueles que quiserem ler novamente. Entrem na linha do tempo, no Facebook, Ostervaldo Canto Silva, e vai lá estar as gravações do estudo do Evangelho. E no meu canal do YouTube, Ostervaldo Silva, tem também as gravações do Evangelho. Então, o item 6, o comentário de Kardec, que nós estudamos ontem, eu vou ler esse parágrafo do comentário do Kardec para nós lermos e estudarmos o item 7. Então, diz assim: a verdadeira pureza não está somente nos atos, pureza de coração, não é nos atos, os atos também, conforme as suas ações, na linha do bem, na linha da caridade, na linha do altruísmo, já está treinando para ser puro de coração, desde que faça com o coração. Porque fazer a caridade material apenas para se aparecer está alimentando o orgulho.
não é? Então ele fala assim, a verdadeira pureza não está somente nos atos. Quando você faz com boa intenção, está trabalhando. Você está doando com amor um objeto, um dinheiro, um alimento. Né? Então está trabalhando para ser simples e humilde de coração e trabalhando para adquirir a pureza do coração. Não é? Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Por quê? Aquele que tem o coração puro, aquele que já tem o coração puro, não pensa menos mesmo no mal. Interessante, né? Então, nós precisamos ter a pureza no coração, não só pelos atos, mas também pelo pensamento. E aquele que já tem o coração voltado às coisas espirituais, já tem um pensamento puro, né? Então ele fala, a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Ele não tem maldade, ele não vê o mal. Ele já tem um coração puro. Não é? Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento. Condena o pecado, mesmo em pensamento. Porque é um sinal de impureza. Então, pensou mal, pensou negativo, fez um pensamento de ciúmes, de inveja, de negativo, de crítica, de fofoca. Fofoca é falar na ausência de alguém, principalmente o mal. Na ciência social, fofoca é falar de alguém na sua ausência. Mesmo que seja bem, também é fofoca. Só que, se você falar o bem, não está prejudicando, você está emanando pensamentos bons. Mas se você falar mal, você está vendo, né, falar mal ou pensar mal de alguém, já está tendo a impureza do coração. Né? Então, mesmo em pensamento, se pensou mal, é um sinal de impureza. O item 7, então, esse princípio de não pecar pelo pensamento, conduz naturalmente a essa questão. Uma pergunta. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Vou sofrer as consequências de eu só pensar no mal. Mas não foi feito o mal, mas eu pensei no mal. Sofro as consequências? Então, depende da intenção. Você pensou mal, mas a partir do momento em que você começa a se interessar em crescer moralmente, a modificar as suas atitudes e os seus pensamentos, corrigindo-os gradualmente, então não vai surtir efeito mal, porque você pensou e já corrigiu na hora. Orou,
pediu perdão a Deus, se arrependeu, né? Então ele pergunta: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Então, se você pensou mal e continua pensando mal, arquitetando a maldade para aquela pessoa que você pensou mal, então vai ter as consequências para a pessoa e principalmente para nós mesmos que pensamos mal. Porque quando eu irradio uma maldade, pretendo uma maldade, mas a quem eu estou irradiando, ele estiver bem, esse mal não vai atingi-lo, porque ele está alicerçado com o coração puro. Então, a maldade volta para mim mesmo, que emanei fluidos negativos. Manei mau pensamento. Arquitetei mau pensamento. Essa pessoa está ligada às coisas espirituais, ela está imune de maus, de pegar o mal, de pegar más influenciações, que ela está imunizada, porque ela já pratica a bondade. Não é? E o mal, se eu irradiei a maldade, mas imediatamente que eu sou um estudante do Evangelho, das coisas espirituais, me esforço, eu me arrependo daquele pensamento imediatamente e já faço uma vibração contrária. Desculpa, Pai. Que Deus o abençoe. Me dê força para me tolerar essa pessoa como ela é. Ela erra tanto o quanto eu erro. E Jesus nos falou, a gente ora, estou vendo um cisco no meu adversário, no meu semelhante, e não estou vendo a trave os meus erros. Me perdoe, Pai. Não é? Então, é aí que está a diferença, né? Então, sofre as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito. Então, está aí a minha explicação. Então, depende da durabilidade, depende de como eu fiz essa maldade, de como eu estou tentando modificar meus pensamentos. Aí é como uma lição. Você faz o exercício de matemática e erra, faz de novo e erra, faz de novo e erra. Aí você vai procurar recurso, até que uma hora você faz os exercícios certinho, né? Então, Kardec comenta, há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, ela é empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, ela é empenhada no mau caminho, mas começa a se preocupar em avançar espiritualmente, né? Procurando crescer moralmente, corrigindo os seus maus pensamentos. Então, à medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, se esclarece, se despoja pouco a pouco, se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, pouco a pouco. Ela está empenhada no mal, mas pouco a pouco ela vai crescendo, né? E vai deixando as suas imperfeições de lado. Segundo, a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Então, é um desafio, é o que nós explicamos. Então, a minha alma é empenhada ao mal,
Mas a partir do momento que eu vou me esforçando e mudando esses pensamentos, eu vou crescendo espiritualmente. E aí eu vou deixando não ter consequência esse mau pensamento, que a princípio eu tinha mau pensamento. Né? Todo mau pensamento, pois resulta da imperfeição da alma. Negativismo, pensar mal das pessoas, rotular as pessoas, é uma imperfeição, é uma maldade que ainda eu preciso corrigir. Eu rotulo as pessoas, denegrindo sua imagem. Rotulo com maldade, com mau pensamento. Às vezes não falam, mas já pensei mal. Aquela moça é uma prostituta, é uma leviana. Fulano é drogado. É um homossexual. A maldade do meu pensamento. Porque Jesus nos ensina: amai-vos uns aos outros. Então, pelos nossos livre-arbítrio, nós sofremos as consequências de tudo que nós fizermos, que nós pensamos e que nós falamos. Né? Mas, de acordo com o desejo que concedeu-se depurar, isso já é um grande começo. Eu quero me depurar. Eu quero começar a mudar meu modo de pensar. Né? Mas, de acordo com o desejo que concebeu de depurar, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela, uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. Vocês vejam, então, depende de nós. Nós temos recursos para isso. Primeiro precisamos querer trilhar o caminho dos bons pensamentos. Primeiro precisamos ter a vontade, querer. Depois vamos precisar do esforço e usar os instrumentos que temos para mudar os maus pensamentos, que é a oração, que é orar, falar com Deus, que é o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina espírita, que é o Consolador Prometido. Aí nós estamos investindo na vida futura. Estamos já caminhando na escala evolutiva para ter a pureza do coração, ter o amor incondicional. Mas para isso, nós vamos seguindo uma escala, como a nossa vida material. Quando começamos a escala educativa da escola, começamos lá na escolinha, depois vai graduando, primeiro grau, segundo grau, nível superior, pós-graduação, doutorado. Isso materialmente falando. Espiritualmente falando, Jesus nos informa que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, essas moradas com o corpo carnal, Deus que cria espíritos incessantemente, que Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas,
Ele é bom, é justo, é misericordioso. Cria espíritos incessantemente. E nós começamos encarnando no mundo primitivo. Depois tem o mundo de provas e expiações. Depois, na escala evolutiva do espírito imortal, tem um mundo de regeneração. Depois, os mundos felizes e os mundos celestes. Isso, o espírito em um corpo carnal, encarnando, reencarnando, desencarnando, passando por esses vários mundos. E na erraticidade, que é o que Kardec denomina, quando desencarnamos, quando o corpo morre, o espírito reentra novamente a parte espiritual da onde ele pertence, ele fica um período apenas o espírito com o perispírito, que é semimaterial. Por um período, até uma próxima reencarnação. Essa é a erraticidade. E na erraticidade, que é o lugar onde o espírito, o seu corpo carnal, apenas com o perispírito, fica em várias moradas na erraticidade. Então, tem as zonas umbralinas, as zonas de sofrimentos, de purgatório do espírito mau, do espírito que errou muito. E tem outras moradas, parques onde ficam as crianças, cidades onde o espírito trabalha, estuda, aperfeiçoa, se cresce no plano espiritual. Então é interessante ler as obras ditadas pelo espírito André Luiz ao médium Chico Xavier. E o primeiro livro dessa coleção é O Nosso Lar, que tem um filme. Então é interessante essa coleção porque fala do mundo espiritual e das reencarnações, do planejamento para novas reencarnações. Então, o Espiritismo, a necessidade de estudar, doutrina espírita é a fé raciocinada. A doutrina do livre-arbítrio, ela é esclarecedora e consoladora. Né? Então, nós vamos, já na presente reencarnação, que nós estamos reencarnados no planeta de provas e expiações, o planeta Terra está passando para o planeta de regeneração. Então, há necessidade de nós unirmos em pensamento, no coração, procurando ser solidários e fraternos e despertar em nós a compaixão e a piedade pelo sofrimento alheio. Aí nós estamos caminhando para ter a pureza de coração. Né? Então vamos lá, continuando então. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que concebeu se depurar, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento. Eu já quero aperfeiçoar. Né? Já é uma ocasião de adiantamento. Por quê? O repele com energia.
Então, esse treino, ver um mau pensamento, já vamos repelir com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar. É um indício de uma mancha que se esforça por apagar. Eu vejo essa mancha em mim. Eu já enxergo essa mancha em mim. Eu já faço uma análise dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações. É importante fazer uma análise. Depois nós oramos pedindo forças. E não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. Então, se eu não for mais forte, não cederá, prevalecerá os meus impulsos inferiores. Então ele fala, e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Então, nós passamos na provinha, no teste, de não ceder aos maus pensamentos. Ao contrário, as pessoas ao contrário, que não faz esse esforço de mudar seus pensamentos, aquela ao contrário, que não tomou boas resoluções. Deixa para depois, deixa para a próxima reencarnação. Sou muito novo. Todo mundo fala daquela pessoa mesmo. Então, aquela ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau. Ela não corrigiu o pensamento. O pensamento tem força até que ela vai praticar a maldade, o ato. Porque tudo começa pelo pensamento. Aquela ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau. E se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. É isso que nós já conversamos agora há pouco. Eu penso mal, mas eu repilo esse mal. Ótimo, já estou um passo à frente. Eu penso mal, mas não consegui fazer o mal porque faltou oportunidade. Estou com um passo atrás. Ela é, pois, tão culpada como se eu o cometesse esse mal. Então é para nós analisarmos, para nós refletirmos. O Espiritismo nos esclarece, nos consola. Não é da noite para o dia que nós vamos fazer toda essa vigilância, mas precisamos dar o primeiro passo, começar. Em resumo, o último parágrafo aqui da explicação de Kardec, então. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, então eu luto, eu não concebo, eu não deixo o mal tomar conta. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Já comecei, porque tudo começa pelo pensamento. Eu vigio de um tal modo o pensamento que o progresso já está realizado em mim. Mas depende de um esforço incessante todos os dias, porque o pensamento já foi. Porque o mau pensamento é uma impureza da alma. Não é? Naquela a quem vem esse pensamento, vem um pensamento mau, mas o repele, o progresso
está em vias de cumprir, né? Então, aquele que não concebe um mau pensamento, ele já conseguiu o progresso. Naquela quem vê esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir, você começou, né? Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, não continua, não repele, não se esforça para repelir esse mau pensamento, mas se compraz, o mal está ainda com toda a sua força, né? Então, tem aquele que consegue dominar os maus pensamentos. Então, o progresso está realizado. Tem aquele que começa a combater os maus pensamentos. O progresso está a caminho. E aquele que se compraz no mal, o mal está ainda prevalecendo, né? Enfim, que tem esse pensamento, nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito. Na outra, está por fazer. Eu permaneço no mal, o mal está feito. E na outra, o mal está por fazer. Na outra, o bom pensamento está por fazer. O progresso está por fazer. Quando eu já dominei o mau pensamento, então eu comecei a batalhar contra o mau pensamento, né? Então, está o progresso por fazer. E se eu me comprazo no mal e não me dedico a mudar esses maus pensamentos, não começou o meu progresso. Pelo contrário, eu vou sofrer as consequências dos meus maus pensamentos, que vão se transformar em atitudes. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Deus é justo, é nosso Pai, né? Então, ele considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, Deus conhece seus filhos. E nós sofremos as consequências dos nossos atos, né? Então, com isso, nós estudamos esse subitem, pecado por pensamento, adultério. Muito bem, meus amigos. Agora, para encerrar o nosso bate-papo desta manhã, vamos aproveitar coletivamente, fazer as nossas vibrações para aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados. E nós estamos aí diante de uma guerra da Rússia com a Ucrânia, envolvendo os outros países. Então, vamos escolher um horário de manhã, à tarde ou à noite. Vamos reunir 2, 3 pessoas, como agora nós estamos fazendo juntos, uma vibração com todo o nosso coração,
pela paz mundial. Vibremos, então. Vibração, o pensamento tem força. Vamos vibrar pela paz mundial. Vamos vibrar para todas essas mortes, esses desencarnes coletivos, como nós presenciamos a tragédia lá em Petrópolis, os familiares procurando os corpos de seus familiares que morreram. Vamos vibrar para essa tragédia de Petrópolis. Vamos vibrar para todos os hospitais, casas de saúde, asilos penitenciários, onde o sofrimento está ali, permanente. E os profissionais dessas instituições ali trabalhando, ganhando o pão de cada dia, mas trabalhando para conseguir o objetivo da instituição ou do profissional. Vamos, meus irmãos, vibrar pelas famílias, para que haja nas famílias, Senhor, mais diálogo, mais conversa, mais amor, para que consigam, Senhor, um bate-papo fraterno, porque sabemos, através das reencarnações sucessivas, o lar, muitas vezes, tem espíritos ali reencarnados, não simpáticos uns para com os outros, muitas vezes até inimigos do passado. Vibramos, Senhor, pelas famílias, vibramos pela nossa família, para que possamos, na comunidade chamada lar, em nossa família, possamos ser mais tolerantes, mais amigos, mais unidos no pensamento, no coração, nas atitudes. Vibramos, Senhor, por nós mesmos, para que possamos terminar o dia de hoje, que está se iniciando, com equilíbrio emocional, praticando as atividades do dia, com muita paz interior. Obrigado, Jesus, por mais esse nosso encontro de amor e de carinho. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Obrigado pela participação de todos. Estamos juntos no pensamento do coração, nos esforçando a colocar em prática os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina ditada pelos Espíritos, a doutrina espírita.
Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. E amanhã estaremos aqui, novamente, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até amanhã.